Nós estaremos pregando essa noite, meus irmãos, sobre o tema, ou título, Deus faz muito mais. Abramos as Bíblias em Êxodos, capítulo 17, versos de 1 a 7. Êxodo 17, de 1 a 7. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós lermos e reverenciarmos a palavra do Senhor. O que gostaria de pedir, irmão Valtizo, que, por favor, lesse para nós. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque coloca o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Oremos, irmãos. Nós vamos pedir a irmã Anaídes que ore para nós. Amado Senhor, queremos agora te pedir, Pai, uma bênção especial pelo pastor, que vai trazer a mensagem. Ele fale, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, e que tudo que ele disser aqui, Senhor, venha de Ti e que chegue aos nossos corações, Pai. Nós possamos guardar essas palavras e praticá-las, porque é assim que o Senhor deseja. Continue conosco neste culto, é o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. O texto que acabamos de ler relata parte da história do povo de Israel. Não fazia muitos dias que tinham saído do Egito, onde viviam como escravos. Mas houve tempo suficiente para que os israelitas presenciassem grandes feitos de Deus. Meus irmãos queridos, eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa mensagem, para nós não corremos os mesmos erros que os israelitas correram. Por quê? Porque eles nem bem saíram do Egito. Deus os tirou dali porque eles eram escravos. Então estavam transportando, Moisés estava transportando o povo. E nem bem começaram a caminhar, começaram então a
clamar. Só que eles não falavam com Deus, eles reclamavam para Moisés, como se Moisés fosse o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque se Deus não estivesse, se Moisés não estivesse ouvindo a voz de Deus para tirar o povo ali do Egito, ele não teria condições de o fazê-lo, porque ele era apenas um homem comum. E além de comum, ele era o quê? Gago. E ele não estava em condições, então, de fazer aquilo sozinho. Mas ele contava com a ajuda de Deus. Ele contava com a ajuda de Deus. E assim o fez maravilhosamente bem. A sua obra, a obra que Deus já tinha colocado no seu coração para fazer. Queridos, eu comecei esse sermão dizendo que no texto nós acabamos de ouvir um pedaço da história de Israel. Vamos trazer para os nossos dias, irmãos. E nós vamos ver que essa história se repete. Ah, mas quem é Moisés? Quem ficaria no lugar de Moisés? O pastor é o ouvidor de todas as reclamações. Queridos, todas as reclamações chegam aos ouvidos do pastor. Quando o pastor não pode fazer nada, ele é acusado, como Moisés foi acusado. O pastor também é acusado. E muitas vezes, irmãos, essa acusação nos leva a definhar-nos, porque a problemática é muito grande e as pessoas não têm paciência para esperar a voz de Deus, não têm paciência de esperar o que Deus tem para nós. E aí então ele faz a coisa que ele tem dentro dele, que é a língua. Ele usa a língua, irmãos, para ferir o cérebro do pastor. Naqueles dias eles feriram a Moisés, porque Moisés ele perdeu a estribeira com o povo. Os irmãos vão ver um pouquinho mais à frente como é que se deu isso. E muitas vezes, irmãos, o pastor também é pego de um jeito que acaba perdendo as estribeiras e acaba falando coisas que não deve, agindo muitas vezes como um desvairado atrás de uma resposta para os irmãos. Atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. E eles transitaram ali no meio daquelas duas paredes. E o mar se abriu, logicamente, e eles atravessaram em terra seca. Olha que Deus maravilhoso. Deus tudo fazia para o povo. E o povo então reclamava. E Deus mostrava: meu povo, tendes fé que vocês vão ver o seu Deus fazer muito mais do que foi feito até agora. Quando o povo de Israel estava num lugar, para os lados tinha duas montanhas, para trás
tinha o exército de Faraó que vinha galopante atrás do povo de Israel para exterminá-lo. E à frente tinha o mar. E agora o que fazer? Como é que nós vamos agir? Moisés então vai, pega a sua vara, toca na água e ali então começa o mar se abrir para que eles pudessem passar. Meus irmãos, quantas vezes tem acontecido conosco e nós, sem tomar conhecimento do que Deus pode fazer por nós, nós partimos numa loucura de dizer: Deus está demorando, Deus não gosta mais de nós, por isso nós vamos ser exterminados. Se nós estivéssemos lá onde nós estávamos, nós continuaríamos como escravos, mas pelo menos nós tínhamos do melhor e não iríamos morrer a todos. Você nos tirou do Egito, Moisés, para morrer aqui. Então o mar se abriu e eles passaram com os seus pés no fundo do mar, sem se molhar. E aí então, quando o povo já estava do meio para frente, que o pessoal de Faraó começou a entrar dentro do mar, e eles começaram a partir rapidamente, e o povo entrando dentro do mar, e aí Deus foi fechando, abrindo aquelas paredes, e daqui a pouco todo o exército pereceram afogados. Os cavalos dos carros foram mortos, afogados. Os carros foram destruídos e o povo, na sua maioria, morreram. O povo de Faraó. Que Deus maravilhoso! Olha, meus irmãos, o que Deus fez com aquele povo. Olha o que Deus fez para aquele povo. E olha, meus queridos, Deus também está dizendo: olha, Igreja Batista Bandeirante, eu posso fazer muito mais por vocês. Eu posso fazer. Meus irmãos queridos, nós vamos ter aí pela frente uma obra grandiosa. A fachada da igreja vai mudar totalmente a figura da igreja aqui no bairro. Eu, pastor Souza, sonhei com isso desde o começo. Ter uma fachada muito imponente, para que o povo lá de fora pudesse ver e reconhecer quem é o nosso Deus. Mas eu não sei se vai ser possível, porque eu dependo de cada um dos irmãos. Meus irmãos, nós temos 3 obras para fazer aqui na igreja. E essas obras são obras que o pastor Souza não pode fazer sozinho, como eu nunca fiz nada sozinho aqui na igreja. Sempre contei com as orações e com os irmãos para estar aqui. E agora então, nós chegamos como o povo do Egito chegou ali,
naquele lugar onde tinha muitos empecilhos e eles não podiam atravessar para lugar nenhum, e falou assim: bom, agora é só nós ficarmos aqui e morrermos. Irmãos, nós vamos ficar parados aí na frente da igreja, olhando o que temos que fazer, sem fazermos? Nós não podemos correr para lá, porque lá não tem condições. Para trás também não tem, para o fundo também não tem. Nós temos que avançar para frente. Eu tenho um slogan que eu criei há algum tempo atrás. Eu vou citá-lo aqui porque é de minha autoria. É para frente que se anda e para cima que se olha. Irmãos, foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles entenderam isso, o que Moisés estava fazendo, eles começaram a olhar para cima e clamar o nome do Senhor. Senhor, nós temos que fazer isso. Nós não podemos recuar, nós não podemos ir para a lateral, nós só podemos ir para a frente. Agora nós vamos esbarrar com uma coisa muito forte, que é o dinheiro, para nós começarmos a obra. Meus irmãos, se nós tivermos fé suficiente, nós vamos conseguir fazer o melhor para Deus. Aquele povo, eles fizeram o melhor para Deus ali naquela hora? Fizeram sim, porque eles começaram a clamar. Em vez de começar a clamar com Moisés, naquela hora que de precisão, eles levantaram a mão para o céu e começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu. E aí eles puderam atravessar tranquilamente. Então eu posso dizer para os irmãos, se nós clamarmos juntos, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, se nós fazemos a vontade de Deus, queridos, nós vamos fazer essa obra e depois começarmos a pensar nas outras duas. É uma de cada vez. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Nós somos o povo de Deus. E Deus nos colocou aqui nesse tempo, irmãos. Nós somos poucos. Porque tem aqueles que não querem nada com nada, então não estão vindo à igreja. Fica 3, 4 domingos sem vir, meses sem vir. Então, quando sabe que vai ter uma assembleia e que ele pode ser excluído, então ele corre para a igreja, porque estou salvo por mais 6 meses. Até quando nós vamos nos acovardar, irmãos? Isso é covardia para com Deus. É covardia para com a igreja. E Deus não se agrada de pessoas assim. Portanto, meu querido, minha querida, você é tão responsável quanto o pastor é responsável para terminar esta obra que Deus nos colocou em nossas mãos. Não vamos olhar para trás, irmãos, e dizer: tá bom a nossa igreja assim, o pastor Souza está como já falaram, o pastor Souza está com grandeza. Se quiser o melhor para Deus, for grandeza, eu sou mesmo. Eu quero o melhor para Deus, meus irmãos, porque para mim, na minha casa, é sempre o melhor. Para a minha família, é sempre o melhor. Por que eu ajo dessa maneira? Porque eu gosto
dos feitos que eu e a minha esposa já fizemos até agora. Gostando disso, eu quero que a igreja tenha o melhor. Sabe, queridos, o nosso Deus tem muito para dar para nós. Sabe por quê? Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Ele tem feito o melhor para mim. Já passei por situações, irmãos, terríveis, mas Deus sempre ao meu lado. Alguns irmãos sabem das lutas que eu tenho enfrentado desde que eu me tornei pastor. Eu fui consagrado pastor. Eu vivia numa vida tranquila, sossegada, numa multinacional que me rendia mas muito dinheiro mesmo por mês. Graças a Deus eu trabalhava com afinco, mas eu sabia que Deus não estava se agradando do meu coração estar ali. E foi muito difícil para mim enxergar, irmãos, que Deus tinha muito mais para me dar. Deus tinha muito mais para eu fazer. E olha que eu já trabalhava loucamente na igreja, mas Deus tinha mais para eu fazer. E eu sei, irmãos, que até eu me aposentar, Deus tem muita coisa para eu fazer ainda. Deus tem muita coisa para eu fazer. Inclusive, me colocar nas mãos dele, para que eu possa entender aquilo que eu nunca entendi. Eu não consigo. Eu não me preparei até hoje, até algum tempo atrás, para parar. Não me preparei porque nunca vi que eu pudesse estar na hora de parar. Mas, meus irmãos, tem hora que nós precisamos trazer gente nova, sangue novo, para que a obra de Deus então cresça. E até isso Deus está fazendo para nós, me dando liberdade para trabalhar na transição, nessa transição, e colocar aqui um homem que Deus determinar. Sabe, queridos, Deus ali colocou Moisés, depois Moisés foi substituído por um outro homem maravilhoso, um homem de fibra, e é o que vai acontecer aqui também. Eu vou ser substituído por um homem de fibra, uma pessoa que Deus vai colocar inteligente, sábia, uma pessoa que vibra com as coisas de Deus. Meus irmãos, Deus quer nos ajudar a atravessar o mar. Nosso mar vem na frente, ou ele começa aí e termina aqui. Nós vamos ter que atravessá-lo. Os irmãos querem a ajuda de Deus ou querem naufragar e morrer, todos como morreram o povo egípcio, e perdendo tudo que eles tinham, porque com a morte acaba tudo. Com a morte acaba tudo. Eu quero terminar a minha vida assim.
Eu quero terminar a minha vida como eu comecei. Desde pequenininho, quando eu nasci com problemas grandes, mas Deus me fez eu vencer tudo. E fui vencendo, e até hoje, aos 68 anos, vou fazer 69, como os irmãos sabem, e continuo vencedor. A igreja também. Ela chegou aqui com 77 anos, agora nós vamos completar 77 anos, como vencedor. Os irmãos mais antigos aqui sabem disso, sabem do que o pastor está falando. Não é nenhuma fachada que vai nos separar do amor de Cristo. Não. Vamos parar de pensar assim e vamos começar a pensar no melhor para Deus. Quando os irmãos pedem uma coisa a Deus, Deus não dá. Mas Ele podia me dar melhor, pastor. Não chegou o seu tempo. Ele vai te dar. Tenha fé, tenha paciência e faça a obra do Senhor, que você vai ver que você vai alcançar. Queridos, depois o Senhor, amados, fez muito mais, enviando carne e maná, uma espécie de pão para saciar a fome do povo. Êxodo 16. Olha que coisa maravilhosa que Deus ainda fez para aquele povo. Eles estavam com vontade de comer carne. Fazia muito tempo que desde que saíram do Egito não tinham comido mais carne. Estavam com fome. Moisés, nós estamos com fome. Moisés, nós queremos carne. Lá no Egito, Moisés, nós tínhamos. E era o melhor. E nós aqui onde nós estamos, você quer, Moisés, matar-nos de fome? Foi para isso que você nos tirou do Egito? Oh, meus irmãos, que povo ingrato, que povo ingrato. Naquele momento que Israel, após presenciar os milagres mencionados, confiassem que Deus providenciaria também água para eles. Irmãos, Ele já deu pão, já deu a carne, já fez aquele povo saciar, que nós, lendo o texto, nós vamos ver que eles comiam tanto que até só saíram carnes pelos seus narizes, e tanto que comiam. E o maná era diário. Todo dia pela manhã Deus mandava o maná para as pessoas pegarem o suficiente para comer e guardar até a hora do jantar. E eles comiam. Aqueles que pegavam em excesso, porque o olho era maior que o estômago, sabe o que acontecia? Os irmãos já leram, sabe? Apodrecia, porque o povo era ingrato. No outro dia Deus mandava novamente. Não precisava ninguém guardar nada. Não tinham geladeira, não tinham nada ali naquele deserto. Por que então que eles iam guardar? Deus providenciou tudo. A travessia do mar, mandou carne, mandou maná, e agora se fartaram com a carne. E os irmãos sabem, quando a gente come muita carne, o que dá?
Sede. Quando eu como muita carne, eu passo mal, porque me dá uma sede tremenda. Eu tenho que tomar muita água, e tem que ser água, não pode ser refrigerante, não pode ser suco, tem que ser água. E aquele povo então estava assim, comeram muito, e agora começaram então a perturbar Moisés. Queremos água, Moisés. Dá-nos água, Moisés. Acabaram o nosso estoque de água. Nós não temos mais água. E quando então gastaram a última gota, e aí eles começaram a ficar valentes. E quando mais eles se colocavam contra Moisés, eles estavam também se colocando contra Deus. Porque daí, irmãos queridos, eles começaram a agir, me desculpe, como animais irracionais. Moisés então entrou a cabeça de Moisés foi a mil. E agora, Senhor, o que eu faço com esse povo? É um povo ingrato, Senhor, mas é teu povo. A sede faz coisas, irmãos. A sede faz coisas terríveis. Mina a mente dos homens, mina o coração dos homens, e aí nós começamos a fazer uma bobagem atrás da outra. E ali era um deserto. O que fazer, Senhor? Quando eles encontravam a água, era uma água amargosa, saloba. Não dava para ser consumida. Aí entrava o desespero. A sede é terrível para o homem. Mas eles, irmãos, estavam cansados de presenciar tudo o que Deus tinha feito pelo povo através de Moisés. Mas mesmo assim, eles se voltaram contra Moisés. Será, irmãos? E é o que eu tenho medo, é que a igreja comece a se voltar contra o pastor. Mesmo me conhecendo há 11 anos, mesmo conhecendo a Deus esses 11 anos que eu estou aqui, e o que Deus fez por todos nós. Os irmãos então entraram em contenda com o pastor. Por causa de uma fachada, por causa de um piso para a igreja, por causa de uma pintura para a igreja. O pastor não vai fazer isso conosco. Está bom do jeito que está. Mas lá na sua casa, o irmão quer o melhor. Mesmo que seja uma casa alugada. Você quer fazer uma pintura, você quer arrumar alguma coisa, você quer colocar um piso bonito, você quer móveis novos, você quer tantas coisas, não é, queridos? Então a casa do Senhor tem que ter o melhor. Nós não podemos pensar diferente. Nós precisamos, irmãos, marchar contra o tempo e contra todos. E nós sabemos que nós temos que terminar a nossa casa, porque dias pesados virão, e nós temos que estar bem
firmes, porque nós vamos passar períodos tenebrosos. E tudo isso nós temos que pensar agora. Nós temos que terminar a nossa casa antes que venham maus tempos, maus dias, e nós pereçamos porque nós não fizemos aquilo que deveria ser feito, fazer o melhor para Deus. Meus irmãos, voltando ao texto, o coração deles ficaram turbados. Eu gosto dessa palavra. Turbados, mexidos, dolorido, escuro, sem sair. Eu gosto disso, porque eu vejo Deus com a sua mão falando: filho, olha para mim, a minha luz vai iluminar a sua mente, o seu coração, a sua alma, e você vai vencer. Foi isso que nós pregamos outro domingo aí atrás, sem ser domingo passado, no outro. Irmãos, olha no que o coração deles estava turbado, cheios de amargura e ira, foram reclamar a Moisés, onde já se viu, depois de comer tanta carne e maná, não tinham água para beber. Até parecia que Moisés estava querendo matá-los de sede. Afrontaram a Deus e a Moisés, falando que seria melhor ter ficado no Egito. Olha, irmãos, que barbaridade! Deus e Moisés fazendo de tudo para aquele povo, e eles ainda falando o que Deus tinha feito, o que Moisés tinha conseguido com Deus, e nem isso abainava o coração deles, aplacava aquele coração turbado, aquele coração entristecido, fechado para Deus. Eu espero que aqui nós não estejamos com o nosso coração também turbado para fazer a vontade de Deus. Queridos, olha o que o povo de Israel, o povo de Deus, estava fazendo. Eles conheciam a verdade, mas estavam tão atribulados, tão irritados, irados, talvez com eles mesmos, com Moisés e com Deus, que eles começaram então a fazer coisas que não deviam fazer. Sabe, irmãos, o povo olhou para trás e pensou naquilo que estavam perdendo, sem perceber o que Deus faria por eles. Meus amados, quanta incredulidade deste povo, que conhecia quem era Deus e as coisas maravilhosas que recebera. Eles eram o povo escolhido de Deus, portanto, eles eram as meninas dos olhos de Deus. Como eu gosto dessa expressão. Irmãos, se os irmãos nunca tiveram algum problema na sua visão, e o irmão tivesse que amargar uma cegueira, e as suas pupilas não começassem mais a enxergar nada,
o desespero ia bater. E sabe por que isso aconteceu? Porque o irmão era o responsável pelas suas pupilas. As suas meninas dos seus olhos não cuidaram delas no tempo que deveriam cuidar. E os irmãos vão ver como é difícil, irmãos. As minhas eu sempre cuidei, mas por um erro médico que eu não me apercebi, eu fiquei prejudicado. Mas, queridos, nada disso vai me afastar do desejo de terminar o que nós começamos. Não vai terminar. Não vai me abalar. Porque Deus está comigo. Aquele povo olhou para trás e foi a sua perdição. Nós não podemos olhar para trás, irmãos. Nós temos que olhar para frente. Porque é para frente que nós temos que olhar, é para cima que nós devemos clamar. Que o nosso Deus está lá. Para frente nós temos que caminhar e temos que olhar para Deus. Está lá em frente, está lá em cima. De braços abertos. Filhos, olhem para mim. Eu tenho a solução para vocês. Mas aquele povo era incrédulo. Eles conheciam a Deus. Eles sabiam quem era Deus. Sabiam as coisas maravilhosas que recebera do Senhor. Mas mesmo assim, eles foram covardes o suficiente para negligenciar tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. E eles então começaram a ferir tudo aquilo que Deus tinha dado de melhor para ele, que eram as meninas dos seus olhos, para que eles pudessem enxergar com perfeição. E quando eles começaram então a turbar, a não enxergar, eles começaram a sofrer. A mão de Deus pesou para eles. Apesar da falta de fé do povo, olha que Deus ainda é maravilhoso. Veja o que ele fez. Apesar da falta de fé do povo, Deus orientou Moisés a bater numa rocha e dela saiu água. Deus também vem ao nosso encontro, mesmo que quando deixarmos ou duvidarmos de sua presença. Amados, quero levá-los a voltar para Deus, não com reclamações e lamentações, mas com gratidão, e olhamos e enxergamos o que Deus fez por nós. Sabe, queridos, para nós é ponto de honra olhar essas coisas, enxergarmos essas coisas. O povo deixou Moisés tão atônito, e Moisés então pagou o preço de não entrar na terra prometida. Sabe por quê? Deus falou: Moisés, fala com a rocha. E ele chegou lá e bateu na rocha. Sabe quem era a rocha? Alguém sabe? Jesus Cristo era a rocha. Jesus Cristo era aquela rocha. E Moisés estava tão irado com o povo que chegou lá, em vez de tocar na rocha,
ele bateu com força e machucou o coração de Deus, porque era o seu filho que estava ali. Queridos, vamos devagar. Não faça isso com o pastor, não. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Deus falou para ele: Moisés, agora escolha um novo guia, porque ele é quem vai entrar na terra prometida. Você perdeu o direito de entrar. Mas Deus foi misericordioso com Moisés. Levou ele lá num monte muito alto. E lá ele mostrou: olha, Moisés, a terra prometida aqui, ó. O povo que estava com você, e aqueles que só vão entrar aqui, Moisés, aqueles que nasceram no deserto, 40 anos de deserto. Só esses vão entrar. Os outros todos irão perecer, inclusive você, Moisés. Meus irmãos, foi o que aconteceu, nós conhecemos a história. Será que nós vamos fazer isso também? Só vai ficar aqui aqueles que nasceram durante os 77 anos? Porque nós passamos momentos difíceis aqui, irmãos. Os outros que por aqui passaram tiveram muitos problemas, famílias e mais famílias. Era uma igreja invejada. Mas hoje nós chegamos até aqui com 45 pessoas. E eu não sei se nós vamos terminar o mês que vem com os 45, ou se Deus ainda vai tirar mais algum. Cuide, irmão, para que não seja você, porque só vai terminar essa obra os remanescentes. Mas quero o senhor vai trazer o dinheiro que vai faltar. Deus vai nos dar, como Ele nos deu no passado. Os irmãos sabem bem disso que nós não tínhamos. E a irmã Maria Inês, desculpe eu estar colocando o seu nome, era a tesoureira da época. E ela passava maus perrengues aí, né? Pastor, e agora nós não temos o dinheiro para pagar o boleto e é pesado. Irmão, vamos orar. E nós orávamos e Deus providenciava. Que gostoso, irmãos. Que Deus maravilhoso. Ele já nos deu tanta coisa. Por que agora nós vamos nos acovardar? Não podemos. Você pretende ser fiel a Deus no seu tudo? E quer vencer tudo aquilo que nós temos para vencermos juntos? Então vamos à frente, vamos em frente. Não podemos olhar para trás. Vamos, irmãos, somente enxergar o que Deus fez por nós até aqui. E vai ser o suficiente para nós vencermos juntos. E para concluir, amados, Deus pode continuar a nos abençoar infinitamente. É verdade, queridos. Essa foi a conclusão que eu cheguei, uma conclusão pequenininha, mas é de uma grandiosidade tremenda. Deus pode continuar a nos abençoar infinitamente, mais do que esperamos, muito mais. O que é que você espera de Deus? Para a nossa igreja, o que é que você espera de Deus para terminar essa obra? Ele vai nos dar muito mais do que você havia pensado. E quando nós terminarmos esta obra por
completo, nós vamos ter a oportunidade de ver a grandiosidade do nosso Deus, o tamanho da nossa igreja, esperando aqueles que Deus vai mandar para continuar a obra, porque vai vir muito mais, Deus vai mandar muito mais gente. E aqueles que ainda estão pensando, Deus não vai mandar, e vai ficar esse povo aqui mandando e desmandando. Não, nem o pastor vai ficar mandando e desmandando. É Deus, irmãos. É Deus. Agora, Ele vai nos usar para isto. Ele vai nos usar para isso. Que Deus nos abençoe. Meu irmão, por favor.